Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nesta videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para os alunos da primeira série, turmas 1001 e 1002, do Colégio Andrade de Figueiredo, o CAF, localizado em Macaé. Então, se você é um aluno da 1001 ou da 1002 do CAF, pause esse vídeo agora. Tente fazer a sua lista de exercícios de revisão e retome o vídeo e tente verificar o que você acertou e o que você errou. Lembrando que no final da lista nós teremos a tabela periódica, assim também como na sua prova, né? Ali, a tabela periódica será projetada aqui em vários momentos e no seu teste vai também ter a tabela periódica. Bom, se você não era um aluno do CAF, mas quer aprender acerca de vários assuntos, você também vai poder fazer o download desse teste, que vai ficar fixado no primeiro comentário deste vídeo. E nesta videoaula nós vamos estar falando sobre os seguintes assuntos: propriedades periódicas, ligações químicas, iônica, covalente, metálica, geometria molecular, forças intermoleculares e polaridade. Assuntos extremamente complexos, então vamos tentar aprendê-los ao máximo. Então, sem mais delongas, vamos começar aí a nossa videoaula de correção. A lista vai estar aparecendo no seu vídeo agora e vamos à nossa primeira questão que diz o seguinte: acompanhe aí a leitura comigo. Os acumuladores, mais comumente chamados de baterias, cuja utilização sofreu um aumento considerável com o advento dos aparelhos eletroeletrônicos, geralmente contêm substâncias simples e ou compostas que envolvem, entre outros, os seguintes elementos: zinco, mercúrio, lítio, cádmio, prata e carbono. Qual o símbolo do elemento de maior raio atômico? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que varia a propriedade do raio atômico na tabela periódica. O raio atômico, ele varia da seguinte maneira: ele cresce à medida que eu tenho um elemento mais para baixo, ocupando períodos maiores, e mais para a esquerda, ok? Então, essa é a propriedade do raio atômico. Então, nós temos que achar dentre os elementos citados aquele que possui essa característica. Vamos lá, então, aos elementos. Nós temos aí o zinco, mercúrio, lítio, cádmio, prata e carbono. Bom, aqui está o zinco, aqui está o mercúrio, aqui está o lítio, aqui está o cádmio e, por último, o carbono. Aí você vai falar assim: ah, mas o lítio está mais à esquerda e o mercúrio está menos à esquerda, mas ele está mais para baixo. Qual é a seta que tem prioridade? Então, quem tem prioridade é a seta de baixo. Então, aqui, ó, número um, prioridade um. E quem está mais à esquerda é prioridade 2. Então, de todos os elementos, aquele que está mais abaixo vai ser o mais importante. Eu só vou utilizar a linha, ou seja, a seta da esquerda, quando eu tiver elementos no mesmo período. Neste caso aí, então, o elemento de maior raio atômico é o mercúrio. E como ele quer apenas o símbolo dele, é só colocar aqui H. G. Agora ele pede o elemento que é mais eletronegativo daqueles citados. A eletronegatividade já é uma propriedade periódica que é oposta ao raio atômico. A eletronegatividade é para cima e para a direita. Lembrando que essa propriedade periódica exclui os gases nobres, porque a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons numa ligação. E gases nobres não fazem ligações espontaneamente. Então, nós temos que ver o elemento que está mais acima na tabela periódica e mais à direita. Aqui nós temos dois elementos que estão no mesmo período. Percebam aqui que eu tenho o lítio
e aqui eu também tenho o carbono, correto? E aí o que acontece, senhores? Quando eu tenho dois elementos que estão no mesmo período, mais em cima, eu vou ter que utilizar a mesma questão das setas, né? Então perceba que os que estão mais em cima, a prioridade é um. Como eu tenho dois que estão no mesmo período, na mesma posição geográfica vertical, os dois estão no segundo período, eu vou ter que ver aquele que está mais à direita. E quem está mais à direita, que como prioridade 2 para desempate, será o meu carbono. Então, o elemento mais eletronegativo, o símbolo do mais eletronegativo vai ser o C, ok? Acabamos a nossa primeira questão, vamos agora para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: acompanhe comigo aí a leitura. A presença da cianobactéria microcistis em corpos d'água é indesejável, pois além de ser um sinal de eutrofização, ela libera substâncias tóxicas ao homem, o que faz com que o tratamento da água seja bastante dispendioso. Por outro lado, uma determinada pesquisa foi verificado que a microcistis retira metais pesados da água, e quanto maior a eletronegatividade, quanto maior a eletronegatividade do metal estudado, maior foi a capacidade de absorção deste pela cianobactéria. Considere os dados acima. Pode-se afirmar que o número atômico do metal estudado que apresenta maior capacidade de absorção pela cianobactéria é. Aqui eu substituí, gente, o número atômico pelos símbolos. Na questão original estava o número atômico, tá bom? Então vamos lá. Qual é o metal que é mais eletronegativo? Porque ele diz que quanto maior a eletronegatividade, como vocês percebem aí, maior é a capacidade de absorção da bactéria, certo? Da cianobactéria. Então, nós vimos que a eletronegatividade, ela varia para cima e ela varia para a direita da tabela periódica, certo? Lembrando que essa propriedade periódica, ela exclui os gases nobres. Isso daqui é como varia a eletronegatividade, correto? Então, vamos lá aos elementos, né? Deixa eu botar aqui também eletroneg. Vamos aos elementos que tem nas alternativas. Então, aqui eu tenho cobre, cobalto, manganês, arsênio e escândio. Vamos lá? Cobre, cobalto, manganês, arsênio e escândio. Percebam que todos estão na mesma linha, no mesmo período da tabela periódica, que é o quarto período. Então, o desempate é que vai escolher aí o elemento mais eletronegativo, que é aquele que está mais à direita. O que está mais à direita é o arsênio. Então, a nossa alternativa aqui seria letra D de dado, ok? Vamos agora à nossa terceira questão, que diz o seguinte: a pólvora é uma mistura de substâncias que queima com rapidez, usada como carga de propulsão em armas de fogo. Uma das reações que supostamente ocorre na mistura está apresentado abaixo não balanceada. Esse não balanceamento não vai prejudicar em nada a nossa questão. Diz o seguinte: classifique a ligação que é realizada por cada uma das substâncias que compõem os produtos da reação. Produtos são todos aqueles que ficam que após a seta reacional. O aluno de primeira série já consegue saber isso muito bem. E aí a gente tem alguns tipos de ligação: iônica, covalente e metálica. E essas ligações elas vão ser influenciadas pela classificação dos elementos que estão presentes na fórmula. Então perceba aqui que eu tenho o potássio, que se você for olhar na tabela periódica, ele é um metal, e o enxofre, que se você for olhar na tabela periódica, ele é um ametal.
Como que eu olho na tabela periódica como é metal e ametal mesmo? Você tem uma camada de divisão dos elementos, correto? E aí, se você for olhar aqui, ó, essa parte mais escura representa essa camada importantíssima na divisão. E aí, o que acontece? Tudo que está à esquerda são os metais. Com exceção do hidrogênio, que apesar de estar à esquerda, ele não tem essa classificação. Ele nem é metal e nem é ametal. Ele é hidrogênio. Aqui a gente tem os ametais e na última coluna os gases nobres. Então, por isso que eu sei que o potássio é um metal e o enxofre é um ametal. Classificando então a primeira ligação como iônica. Toda ligação que é formada por metal e ametal, ela é iônica, ok? Então aqui, iônica. Depois eu tenho o meu N2. O N2 aí, nós sabemos que o nitrogênio, ele é o quê? Ele é um ametal também. Então, se eu tenho ametal e eu tenho outro nitrogênio, porque é N2, ametal, a gente vai ter uma ligação dita covalente. Para finalizar, eu tenho o CO2, o carbono aqui é ametal e o oxigênio também é ametal. Então, se eu tenho dois ametais, novamente covalente. Lembrando que a ligação covalente não ocorre apenas quando eu tenho dois ametais. A ligação covalente, ela ocorre também quando eu tenho um hidrogênio mais um ametal, tá bom? Não apareceu nenhum exemplo desse aí, mas só quero sinalizar que ela também ocorre quando eu tenho esse conjunto aí. Bom, vamos agora para a questão de número 4, que diz o seguinte: o óxido de sódio é um composto químico que é utilizado em vidros e cerâmicas. Sabendo que esse composto é formado pelos elementos O e Na, a fórmula química dessa substância é. Então, a primeira coisa nós temos que analisar se é metal ou ametal. O oxigênio, como nós vimos aí na questão anterior, ele é um ametal. E o sódio, ele é um metal. Então, se eu tenho metal e ametal, essa ligação aqui é iônica. E aí, na fórmula química de um composto iônico, nós temos o seguinte: primeiro, sempre vem o metal, e por segundo, sempre vem o ametal. E existe uma regra prática para eu pegar e descobrir a fórmula química. Eu tenho que identificar a quantidade de elétrons que o metal vai querer perder e o ametal vai querer ganhar. Porque na ligação iônica eu tenho uma transferência de elétrons. Então, se você for perceber aí, vamos lá, a gente tem o sódio. O sódio ele é um elemento da família A da tabela periódica. Lembrando que você consegue identificar a família pelo topo. Então, aqui a gente tem, ó, um A, bem aqui escrito aqui em cima, e aqui nós temos o nosso maravilhoso sódio. Se a gente for identificar o oxigênio, ele está na família 6A. Percebam aqui que eu estou assinalando 6A. Então, se eu sei que o oxigênio é da 1A, ele vai querer perder o seu único elétron. E se o sódio é da 1A, ele vai querer perder seu único elétron. E que se o oxigênio é da 6A, ele vai querer ganhar dois elétrons. Então aqui eu tenho o sódio com um elétron e eu tenho o oxigênio com seis elétrons, é da família 6A.
Então, o sódio, ao perder o seu elétron, ele vai dar origem ao cátion Na+. E o oxigênio, quando ganha esse elétron, na verdade os dois, ele vai dar origem ao ânion O-2. E o que que nós fazemos aqui? Exatamente, o escorrega. A carga do cátion vira índice do ânion e a carga do ânion vira índice do cátion. Então, a fórmula química dessa substância vai ser igual a Na2O. Tá aqui. Na2O, letra D de dado. Vamos lá? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5, e diz o seguinte: a bauxita é um minério essencialmente composto por óxido de alumínio, Al2O3, sendo a principal fonte de alumínio utilizada na indústria moderna. É formada pela ação do tempo sobre as rochas aluminosas, onde ocorre a concentração de óxidos de alumínio devido à remoção de outros minerais solúveis. O Brasil possui significativas reservas de bauxita, principalmente nos estados de Pará e Minas Gerais. Dê a fórmula eletrônica dessa substância, da substância acima. Então, aqui, novamente, a gente tem que identificar quem é o quê. O alumínio aqui, se você for olhar, ele é um metal e ele é um metal da família 3A. Já o oxigênio, nós vimos na questão anterior, ele é um ametal e esse ametal é da família 6A. E aí é só botar as quantidades, porque ele já deu a fórmula química, então eu tenho dois alumínios aqui e eu tenho aqui três oxigênios. Lembrando que é necessário colocar a quantidade de elétrons. A fórmula eletrônica indica o que ocorre aos elétrons na ligação química, ok? Então, estou botando aqui todos os elétrons do oxigênio e eu sondo, tá? Se a quantidade de elétrons está certinha. Então, sem preguiça, vamos fazer todos os pontinhos, ok? 1001 e 1002. E agora eu vou fazer a transferência de elétrons. O primeiro elétron para o oxigênio, o segundo elétron. O oxigênio, que é da 6A, ele só quer ganhar dois elétrons, devido à regra do octeto, e o metal sempre vai querer perder a quantidade aí que é relativa à sua família. Então, ele quer perder três elétrons, porque a sua camada anterior, a que é a de valência, que tem três elétrons, vai ficar com oito. Bom, esse terceiro elétron do alumínio vai para o segundo oxigênio, assim como o primeiro elétron do segundo alumínio. Para finalizar, eu tenho o segundo elétron do segundo alumínio e o último elétron do segundo alumínio. E era mais ou menos isso que vocês tinham que estar fazendo, ok? Vamos agora para a questão de número 6, que diz o seguinte: a tabela abaixo mostra os principais componentes do ar atmosférico seco. Dê as fórmulas eletrônicas e estruturais do CO2 e do NO2. Ao contrário da outra questão, que eu tinha metal e ametal, aqui eu tenho N2, que é ametal mais ametal. Então, se eu tenho dois ametais, nós já vimos que a ligação é covalente. E aí, se essa ligação ela é covalente, eu vou precisar compartilhar os elétrons. E, por consequência, para saber a quantidade de pares que eu vou estar compartilhando, eu vou precisar saber o número da família. E se você olhar na tabela periódica, você vai perceber que a família do nitrogênio é a família 5A. Então, quer dizer que ele vai querer fazer três compartilhamentos. Logo, eu vou colocar aqui o nitrogênio, vou colocar de propósito três elétrons aqui, que são dos seus compartilhamentos, mais dois aqui em cima ou aqui do lado. E vou colocar mais três elétrons aqui do outro nitrogênio, já que é N2, não é isso? Eu comecei pela segunda molécula aí, que é a mais simples. Depois a gente vai para o mais complexo. E aí eu circulo esses elétrons, indicando que eles estão sendo compartilhados, senhoras e senhores.
Essa é a fórmula eletrônica, é o que acontece com os elétrons. A fórmula estrutural é o seguinte: para cada par de elétrons compartilhado, eu vou colocar o quê? Um traço, ok? Então, o que vai acontecer é que eu vou ter na fórmula estrutural N, um, 2, três traços, e depois um N de novo. E para finalizar, a gente tem o CO2. O CO2 aqui nós vamos perceber o seguinte: o carbono ele é da família 4A e o oxigênio é da família 6A. Uma molécula como o CO2, que é composta também por dois ametais, uma vez que o oxigênio é ametal e o carbono também, a gente vai fazer uma ligação que é dita covalente também. E aí, o átomo central vai ser aquele que vai ficar em menor quantidade, aquele que aparece em menor quantidade. O elemento que aparece em menor quantidade nesta molécula é o carbono. E o carbono, sendo da família 4A, ele vai querer fazer quatro ligações, porque faltam quatro elétrons para ele chegar a 8. Cada oxigênio, por ser da família 6A, fará duas ligações, porque faltam dois elétrons para chegar a 8. Então, vou botar aqui os quatro elétrons do carbono, dois para cada oxigênio, e o oxigênio eu vou botar os meus seis elétrons aqui, bonitinho, desse jeito aqui. E agora eu vou fazer o compartilhamento, que é circular esses elétrons. Quando eu circulo eles, eles pertencem aos dois átomos ao mesmo tempo. Então, perceba aqui comigo, o oxigênio tinha um, 2, 3, 4, 5, 6, ganhou mais 2, 7, 8. O carbono tem um, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele precisa ganhar mais 2. Daí a ligação dele com o segundo oxigênio, o oxigênio da direita. Essa é a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural vai ser O dupla C dupla O. Tranquilo, né, gente? Muito legal, bem tranquilinho. Vamos então agora para a nossa próxima questão, que é a questão 7, e diz o seguinte: o dióxido de enxofre, SO2, é o responsável pelo aumento da acidez da água. Este é produzido diretamente como subproduto da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, carvão e óleo diesel, que reage com gás oxigênio. Dê a fórmula eletrônica e estrutural das substâncias mencionadas. Então, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa que nós fizemos na questão 6, tá bom? Aqui, o enxofre, nós temos que verificar a família dele, e a gente vai perceber que ele é um ametal, daí por isso que a gente vai fazer a mesma coisa, ligação covalente, da família 6A, e o oxigênio também é um ametal da família 6A. Logo, o que vai acontecer aqui? Eu vou colocar o enxofre no centro, vou colocar um oxigênio à esquerda, outro oxigênio à direita. E aí eu vou colocar os meus seis elétrons aqui. Mesma coisa eu vou fazer com os oxigênios, seis elétrons para cada um. E aí nós temos um problema. O problema é que o enxofre quer fazer duas ligações, porque só faltam dois elétrons para 8, assim como o oxigênio. Mas eu preciso justificar que esse enxofre que está no centro, porque ele é em menor quantidade, ele se liga tanto ao oxigênio da esquerda quanto ao oxigênio da direita. E aí, senhoras e senhores, vai acontecer uma ligação especial. A covalente normal que eu estou fazendo agora, um elétron vem de cada átomo. Só que existe uma ligação chamada de covalente dativa. Ao invés do oxigênio entrar com os seus elétrons, ele não vai entrar. Então perceba que eu vou redimensionar esses elétrons que eu acabei de apagar agora. Eles vão ficar aqui embaixo. E agora, ó, você perceba que o enxofre ele vai ter esses dois elétrons dele sendo emprestados para fazer essa ligação que é chamada de covalente
dativa. Nem sempre teremos a dativa, só utilizaremos esse recurso quando eu não consigo explicar a estabilidade de todos os átomos de uma molécula por covalentes normais, como nós vimos na questão anterior. Essa é a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural será O dupla S simples O. A outra substância que nós temos aqui é o O2. Nós já vimos que o oxigênio é um ametal da família 6A. Por consequência disso, ele fará duas ligações. Então, aqui o O2 é mais tranquilo, né? Você coloca aqui os 6 elétrons do oxigênio, só tem um outro oxigênio para ele se ligar. Então, coloque também aqui o símbolo do outro com os seus 6 elétrons, sem muita preguiça ou quase nenhuma, porque eu confiro todos os pontinhos, façam-os direito. Na hora da correção, tem aluno que às vezes bota pontinho e eu quero esse registro a caneta, porque senão fica uma loucura. Essa é a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural O dupla O. Vamos agora à nossa oitava questão, que diz o seguinte: qual das seguintes formulações é a mais correta para representar a molécula do NF3? Vamos lá. O NF3 é uma molécula que também fará ligação covalente. Olha só. Aqui eu tenho nitrogênio, que é um ametal da família 5A. Então, ele vai querer fazer três ligações covalentes. E o flúor é também um ametal, só que da família 7A. Então, ele vai querer fazer apenas uma ligação covalente. O átomo central, como nós vimos, é aquele que está expresso na fórmula em menor quantidade. Logo, será o N aqui, ó. Eu vou colocar o N aqui, um flúor à direita, outro flúor à esquerda e um flúor para baixo. E aí eu vou colocar aqui os 5 elétrons do nitrogênio, assim representados, e eu vou colocar aqui também os 7 elétrons do flúor. E agora eu vou fazer o compartilhamento destes elétrons. O flúor faz uma ligação, o nitrogênio da 5A faz três, tudo bonitinho. Fórmula eletrônica, agora vamos para a fórmula estrutural. Para cada par de elétrons compartilhado, eu coloco um traço. Então, aqui um traço para o flúor, outro traço para o flúor, outro traço mais um flúor, e aqui sobra um par. O que que eu estou representando esse par? Esse par é importante ser representado porque a gente tem que agora, para saber a correta geometria, porque ele é a forma mais correta de representar, eu tenho que ver o número de nuvens ligantes e não ligantes no átomo central. E aqui, nessa molécula, eu tenho três nuvens ligantes, e eu tenho essa de cima aqui, ó, sendo uma nuvem não ligante. Então, se eu tenho três nuvens ligantes e uma nuvem não ligante, a geometria que ela adquire é chamada de geometria piramidal. E como é que é essa geometria piramidal? Eu vou colocar o nitrogênio assim, o par de elétrons para cima e as três ligações que esse nitrogênio faz para baixo, duas na diagonal e uma aqui meio que no centro. E aí percebam que forma, né, uma pirâmide, por isso que a geometria é piramidal. Ó. Ele consegue ter essa visão, vou fazer aqui agora rapidinho a pirâmide para vocês perceberem, ó.
Muito linda a pirâmide. E aí, a alternativa correta, então, seria a minha letra D de dado. Deixa eu botar aqui, letter D. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a questão de número 9, que diz o seguinte: o metal que está presente tanto na liga chamada latão quanto na liga chamada bronze é. Então, o latão, você tem que saber previamente que é uma liga metálica formada por cobre mais zinco, tá bom? É bom saber os símbolos também, né? Mas vocês vão ter acesso à tabela periódica. Cobre é o Cu e o zinco é o Zn. E agora, o bronze, nós temos aí uma liga metálica formada por cobre mais estanho. Então, novamente, o cobre aparece. Ele quer o cobre, ele quer o metal que está presente nas duas, né? Tanto na liga metálica de latão quanto na de bronze. Então, cobre, letra D de dado. Vamos agora para a nossa última questão. Não se baseie apenas nessas ligas, você tem que saber outras também. Vamos agora para a questão mais densa da prova. O enxofre é um elemento químico que pode formar dois óxidos moleculares, SO2 e SO3. Desenhe a geometria das moléculas e explique qual delas acima que é solúvel em A. Bom, o SO2 nós já fizemos cá em cima. E aí eu não vou fazê-la de novo, né, gente? Então eu vou pegar ela aqui prontinha. A única coisa que eu vou adicionar aqui é que ela, vocês percebam que eu não coloquei ali os elétrons que não são ligantes, que são esses aqui, porque não era importante para eu colocar, uma vez que eu só queria determinar a fórmula estrutural. Mas para a geometria, ó, é importante, como já vimos, é uma nuvem o quê? É uma nuvem não ligante, então é importante representar esses elétrons. Então, eu vou botar aqui, deixa eu voltar aqui para baixo e deixa eu botar essa molécula aqui. Perfeito, olha que maravilha. Ela prontinha. Aqui, ó. Então, nós já vimos que nessa estrutura sobra um par aqui, quer dizer, certo? E se a gente for imaginar no SO3, como o enxofre já estourou o octeto, ele vai precisar fazer mais uma ligação dativa. Então, essa estrutura provavelmente vai ficar assim, ó. O, dupla S, simples O, simples O. Mais uma ligação dativa que o enxofre faz com oxigênio. E aí, o que que eu tenho aqui, senhoras e senhores? Ele quer que você desenhe a geometria, né? Não são três moléculas, são só duas, tá bom? Aqui eu tenho uma, duas, três nuvens ligantes no átomo central. Quando eu tenho três nuvens ligantes e nenhuma não ligante, senhores, a geometria será trigonal plana. E eu quero que você desenhe ela. A trigonal plana, a gente vai botar o S. A dupla eu vou colocar para cima, mas você poderia colocar para qualquer lado, tá? Vou colocar um oxigênio na diagonal e outro também na diagonal aqui, ó. Ela é chamada de trigonal plana porque forma um triângulo, correto? Já essa daqui, eu tenho duas nuvens ligantes e eu tenho umazinha aqui, ó, não ligante. Então, se eu tenho duas nuvens ligantes e uma nuvem não ligante, a geometria vai ser chamada de angular. E aí, como é que é a geometria angular? Eu tenho enxofre, par de elétron, ligação na diagonal
e aqui também outra ligação na diagonal, angular, ok? Bom, agora a gente tem que determinar as polaridades. Então, vou traçar vetores aqui, que vão sair do elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Lembrando que a eletronegatividade ela varia como na tabela periódica, para cima e para a direita. Então, eu sei que na família 6A eu tenho o oxigênio, logo depois eu tenho o enxofre. Então, quem é o mais eletronegativo aqui é o oxigênio, certo? Então, se o oxigênio é mais eletroneg, quer dizer que o vetor eletronegatividade vai partir do enxofre em direção ao oxigênio. Esses dois vetores somados dão um vetor resultante para baixo, correto? Então, essa molécula é o quê? Polar. Agora, aqui o que que vai acontecer? Parte novamente para o oxigênio, aqui também parte para o oxigênio, aqui também parte para o oxigênio. Só que aqui o que que eu tenho? Esses dois vetores aqui, ó, somados, dão um vetor resultante para baixo. Só que esse vetor resultante para baixo se anula com o que está indo lá para cima, ó. Então, esta molécula aqui vai ser apolar. Quando a soma vetorial se anula, é apolar. Quando ela não se anula, é polar. Qual dessas moléculas possui menor temperatura de ebulição? Aí você tem que lembrar que existem três forças intermoleculares. Essa molécula apolar, ela vai ter menor temperatura de ebulição. Então, quer dizer que o SO3 vai possuir menor temperatura de ebulição. Qual é a força molecular que existe no SO3? É uma força fraca de moléculas apolares, chamada de dipolo induzido. E a última pergunta que ele pergunta é o seguinte: qual das moléculas é solúvel em água? Aí você tem que lembrar que a nossa famosa água, ela é polar. E na química vale a regra, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Então a molécula que é polar vai se dissolver na água. Logo, o SO2 é solúvel na água. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Se vocês gostaram, por favor, deixe um joinha aí, curta o vídeo, comenta, né? Compartilha com um amigo seu que também está estudando sobre esse assunto. Ajuda aí o seu professor também nesse trabalho virtual, porque ele está ajudando vocês a fazer um maravilhoso teste. E se Deus quiser, teremos um gabarito, vamos ver, tomara que sim, para eu entregar aquela maravilhosa caixa de bombom, ou quem sabe um açaí da Chantivel. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, 1002. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.